Dá boa noite, boa tarde para esse irmão que está ao seu lado. Dá boa tarde. Alguém consegue parar esse ventilador aqui? Pode ficar no Juan. A gente consegue parar ele? Eu tenho um problema com o ventilador. A paz do Senhor Jesus para os mais tradicionais. Estamos cheios de tradicional. Boa tarde para os demais. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno. Eu costumo brincar nas igrejas lá que alguns vão me chamar de pastor, alguns vão me chamar de Bruno. Você pode me chamar de pastor, de Bruno ou de pastor Bruno. Uma quarta via é complicado, porque eu sei lá o que vem na sua cabeça. Então, vamos ficar com essas três. Estou ministrando desde de manhã, as pastoras estavam lá com a gente. Pelo menos o que restou do cérebro delas, a gente vai continuar agora à tarde. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acredito que eu vim aqui, deve ter o quê? 1 ano e meio? Por aí? 1 ano e? Eu confesso que hoje temos uma outra igreja. Hoje temos uma percepção de uma outra igreja, apesar de ser a mesma igreja, e talvez com as mesmas pessoas ou não, mas há uma percepção de uma vida diferente, no nome de Jesus. O pessoal, quando ouve duas palavras, você consegue abrir para mim? Que eu sou a pessoa que eu com certeza vou fazer alguma besteira, entendeu? Deixa assim, ó. Pode tirar, pode. A chance de eu derrubar isso aqui é grande, enorme. E vai acontecer, então prepare um pano. Eu sou extremamente desastrado. Então, estou ministrando desde de manhã, nós temos uma faculdade na igreja. Quem não me conhece, nós não nascemos ontem no Evangelho, apesar desse rosto de 20 anos. Nós já passamos dos 40. Eu estou há 20 anos em cima do altar. E durante esses 20 anos, a coisa que eu passei mais tempo errando do que acertando. Até o dia que eu me converti ao Senhor, já sendo pastor, e isso fazem 8 anos. Eu já tinha 12 anos em cima do altar, e quando eu me converti ao Senhor, não quer dizer que eu tinha pecados, que eu fazia besteira, não tem nada a ver com isso. É que eu comecei de fato a conhecer um Jesus que eu não conhecia, e de lá para cá, de 8 anos para cá, a gente gerou a igreja. Nós estamos lá em Curicica, que é a primeira igreja, nós estamos em Guaratiba, que é a segunda igreja, estamos no Recreio agora, que é a terceira, e a partir de agora, agosto, nós estamos na quarta igreja, e o nosso trabalho todo tem sido ensinar. Essa semana nós temos um site sendo liberado, ele já está pronto, mas foram mexer em algumas coisas. Eu e a pastora estamos chegando, já são 7 livros publicados, tem mais 8 livros sendo aprontados, já entrando em modo de livro mesmo, para serem liberados, e outros 5 sendo escritos. Então provavelmente nos próximos 3 meses são 20 livros escritos. Pastor, como é que a gente tem acesso a esses livros? Vão estar todos no site de maneira gratuita. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala: de graça recebi, de graça dei. Pastor, misericórdia, como é que vocês vivem? A gente vive pela graça do Senhor, vive de oferta, vive de dízimo, vive de oferta, vive pelo Senhor. Nós temos uma universidade hoje com 200 alunos praticamente, só ensinando Bíblia. Temos uma escola online com quase uma centena de alunos também. Então, assim vivemos e assim caminhamos, mas os livros estarão disponíveis gratuitamente, no nome de Jesus. Vamos pregar? Para você, o pessoal quando vê 2 palavras, eles escolhem a palavra que vem. Então vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: quem chegar para a segunda, vai chegar só para apanhar. Porque a primeira, eu prometo que eu quero fazer você se apaixonar por Jesus. Porque a verdade é que nós perdemos o sentido real de Cristo nas nossas vidas. Pastor, como assim? Nós perdemos essa percepção. Porque entenda, se eu estiver numa mesa junto com você, você falaria um palavrão na minha frente, sim ou não? Não, é porque na sua vida eu sou mais real do que Cristo. Porque você pensa. Eu repito,
Nós não vivemos com um Deus presente, nós vivemos com um Deus ausente. Eu repito. Você não cogita falar algo na frente do bispo, porque você sabe que você vai ser repreendido. Mas você não tem uma percepção de um Deus presente na sua vida. Porque se tivesse, eu vou falar o que eu falei em algum culto de algumas semanas atrás, e eu falei assim: se eu tivesse a real percepção de que Deus está presente na minha vida, eu passaria a semana chorando só pelo que eu pensei essa semana. Nós não temos essa percepção, e nós precisamos voltar a ela. Só que para voltar a ela, eu preciso me apaixonar por Jesus. Deixa eu só entender que tipo de público nós temos hoje. Quantos aqui tem mais de 5 anos que você frequenta uma igreja? Não estou perguntando quem você é, mais de 5 anos. Levanta a mão. Ok. Quantos tem menos de 2 anos? Levanta a mão. A maioria é crente velho, né? Isso é bom ou ruim? Vamos descobrir agora. 2 Coríntios. Minto. Efésios. Vem para Efésios para mim, por favor. Efésios 1. Efésios 1, versículo 9. Aparece alguma coisa aqui atrás? Aparece? Essa versão é boa ou ruim? Vamos descobrir. Efésios 1, verso 9. Versão ruim. Efésios 1, verso 9. Eu tenho esse problema lá no recreio também, fica tranquilo. 1,9 diz assim: você abriu, diga amém. Você que não trouxe Bíblia, falai de mim. Queima ele agora, Senhor. Queima agora. Você que está com o seu celular, bota ele no modo avião. Porque o diabo não rompe isso. Se for Deus, a gente escuta ele falar. Amém? Efésios 1,9 diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito da sua vontade, que propuser em si mesmo. Então agora nós vamos descobrir qual é o mistério da vontade de Deus. Desliga esse microfone aqui, que eu acho que ele está com... Tem alguma coisa, tem algum microfone que está saindo barulho, ó. Estou me sentindo como voando. O problema é daqui a pouco eu ir e você ficar. Aí fala, deu ruim. É aí dentro? Acabou, era ali dentro. É o Jean. Não satisfeito em fazer coisa lá, ele agora vem para a igreja dos outros fazer. Então fala para o irmão estar ao seu lado e fala assim: nós agora vamos descobrir qual é o mistério da vontade de Deus. Presta atenção, mistério não é aquela maluquice que você vê não. Rei mistério, sabe aquele negócio? Não, esquece isso. Isso não é mistério, isso é só alguém pulando. E não estou pregando contra isso não, você pode pular, fazer o que você quiser, a vida é sua, você que se encarrega disso. Mas quando a Bíblia fala de mistério, ela não está falando da loucura que a gente vê. Pastor, você conta a revelação? Não, eu faço, fique tranquilo. Mas isso não é revelação, isso é dom de Deus. É só a manifestação do Senhor e mais nada. Revelação é bíblica, é outra história. Profecia é bíblica. Eu falar da sua vida é só um dom que Deus destinou à minha vida e eu posso fazer isso hoje, e se Deus destinar, farei, fique tranquilo. Quem já foi a culto lá na igreja sabe que eu não tenho problema nenhum com isso. Agora, isso não é revelação. Isso é apenas um dom. Revelação e profecia é bíblica, é abrir Bíblia e ela vai dizer. Então agora nós temos que entender qual é a vontade de Deus. Está no próximo versículo, verso 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Então Deus agora tem uma vontade, pergunta qual? De que tudo volte a estar em Cristo. Então entenda, não é de tudo estar em Cristo, é de tudo retornar, porque um dia já esteve, pergunta quando? No jardim, quando Adão nasceu, quando não havia pecado no mundo. O problema do pecado no jardim não é que o homem morreu. O problema do jardim é que o homem passou a achar que tinha vida sem Deus.
Eu repito. O problema do jardim não é que o homem, depois disso o homem morreu, porque a expressão da morte estava naquela árvore do conhecimento. Creio que os pastores já pregaram muito sobre isso aqui, mas esse não é um problema. É que a partir dali, o que Deus chamava de morte, o homem chamou de vida. Qual é o nosso problema? É que para o ser humano, morte é quando eu vou no cemitério. Meu pai faleceu, deve ter uns 3 meses. Eu fui no cemitério enterrar o meu pai. Então a minha concepção de morte é o quê? Vida biológica. Para Deus, a concepção de morte é vida ausente dele. Então vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: começamos mal. Sabe por quê? Porque é possível estar de segunda a segunda numa igreja e ainda assim estar morto. É possível você orar e mesmo assim estar morto. Porque quando Deus diz morrendo morrerás, é que o homem morreria em 3 estágios. Ele começaria morrendo no espírito, continuaria morrendo na alma e por fim morreria biologicamente. É por isso que agora nós fazemos o estado inverso. A gente começa a viver no espírito, Deus vai controlando a nossa alma e a vida nela, e a partir daí nós teremos um corpo glorificado lá no reino. Mas isso é uma outra história que eu quero pregar na segunda mensagem. Eu tenho horário? Então, pode virar vigília? Não, eu estou acostumado a pregar 2 horas. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: eu não estou acostumado a isso não. Então agora nós precisamos entender que nós precisamos tornar a congregar em Cristo. Então eu vou falar a primeira frase de efeito dessa noite: nós precisamos devolver a igreja para o Senhor. Precisamos devolver. Olha o que eu vou falar para você. Nós como pastores principalmente, nós usufruímos da igreja achando que é nossa, e a igreja é dele. Você que é bom de Bíblia, nós não, os pastores aí fora são como a geração de Onã. Que geração é essa, pastor? É um dos filhos do abençoado, que teve que fazer filho na mulher do irmão mais velho. E aí o que ele fazia? Ele, na hora de jogar o sêmen dentro dela, fazer a criança. Tem criança aqui? É porque eu tenho que maneirar minhas palavras, eu sou meio desbocado, né? Na hora de fazer o filho, deixa eu tentar pensar, ele parava o ato sexual e jogava o sêmen na terra. Você me entendeu? É porque eu vi 2, 3 crianças ali, eu não queria ser mais explícito. Mas você me entendeu? Diga amém. Por quê? Porque ele não queria fazer o filho para a geração do irmão, porque não contaria para ele. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: esses são os pastores de hoje em dia, que usam a noiva do irmão mais velho, mas não querem fazer filho para ele, só para si mesmo. Não querem. Sabe por quê? Porque a igreja não é minha. A igreja não é minha, a igreja é do irmão mais velho. Porque agora precisamos devolver a igreja para ele. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: é por isso que você não dizima, porque você acha que o dízimo é do pastor. Mas se você entendesse que você está devolvendo o seu dinheiro para o Senhor. Vocês querem um segredo? Vou falar da igreja que eu sou pastor. Lá não abre nem porta se não dizimar. Nem porta. Eu prego isso do altar. Sabe por quê? Você não aprendeu a ser fiel a Deus, vai ser fiel na igreja que você está congregando? Eu não tenho professor da aula infantil, sabe? Nenhum. Porque entendemos qual o problema, é que a igreja dizima debaixo de legislação.
Você acha que você tem que dar para receber mais. Deus não é idiota. Não, porque dá para receber mais, dá mais. E funciona, tá? A Igreja Universal está aí para isso. Funciona. Por quê? Porque a semeadura. Planta muito caqui, vai nascer muito caqui. Planta um caroço de manga, nasce uma árvore. Planta 100, nasce 100. Mas fala assim, a igreja do novo pacto não está debaixo disso. Nós só damos porque já recebemos. Sabe qual é o problema de quem dizima? É que nem ele sabe se foi Deus que deu. Porque se soubesse, tinha devolvido. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim, você tem que se converter, esse é o seu problema. Se eu não voltar para o segundo culto, você já sabe o que é, né? Jesus morre, e agora Jesus vai ressuscitar, irmão. Fala assim, graças a Deus. Jesus aparece para Maria. Maria confunde Jesus com jardineiro. Sim ou não? Fala assim, por quê? Porque o primeiro Adão era jardineiro. E agora ele aparece como o segundo Adão. E Jesus fala, não me toque, porque ia levar as primícias para o Senhor. O pessoal que estava na aula hoje, eu expliquei que Jesus, quando vai entrar no céu, o tabernáculo estava fechado. Os anjos não queriam abrir a porta. Eis que a igreja viveu uma loucura, porque os olhares abriram. Mas não vou pregar sobre isso não. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim, se você quiser estudar, convence o pastor Anã e o bispo, a gente bota uma faculdade aqui dentro. Pronto, resolve o problema. Então agora, presta atenção, agora esse Jesus vai aparecer de novo, junto aos discípulos ao caminho de Emaús. Abra sua Bíblia, Mateus 24. Lucas 24. Eu quero nessa primeira parte te trazer para a Bíblia. Eu quero que você se apaixone pela leitura bíblica. E na segunda parte eu quero bater em você, você me permite? Então se você não voltar, é medo. E eu permito. Mas então, como é que você fala isso? Não, eu estou no momento light. Para a gente começar a caminhar. Lucas 24, você abriu, diga amém. Diz assim. E eis que no meio 24:13. E eis que no mesmo dia iam dois deles a uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. Jesus aparece, olha para mim, eu não vou ler tudo porque eu tenho muita coisa para ler agora nessa primeira parte. Jesus aparece com eles vão caminhando e eles não reconhecem Jesus. E eles começam uma narrativa. Você não viu que o homem morreu? Aqueles que a gente achava que ia remir Israel. E tem um texto chave, abre aqui para mim atrás, no 25, abre aqui. Almeida Corrigido e Fiel, vocês têm? ACF? 25. Não, bater Lucas 24, 25. Bispo, é por isso que eu tenho pregado lá, que chamaram um dia Jesus, aí falaram assim, Senhor, Deus foi conversar com Jesus, né? Falou, ô meu filho, deixa eu te fazer uma pergunta, você tem algumas escolhas para fazer, de 3 escolhe um. Aí ele falou assim, eu tenho os midianitas, os da mídia, eu tenho os bateristas, eu tenho Judas. Jesus olhou para os 3 e falou assim, desce o Judas, por favor. Eu não quero, porque baterista é carnudo, né? O lá da igreja é santo. O daqui é você, né, Ana? A Ana está santo também. Mas baterista é um sujeito carnudo, geralmente. Acho que bate muito, aí fica meio... E o pessoal da mídia, você imagina, Jesus vai ressuscitar alguém, o midianita fala o quê? Para, vamos tirar uma fotinha. Não dá. Mídia é um negócio. Mas voltando para cá, e ele lhe disse, honestos, tardios de coração, para querem tudo que os profetas disseram. Próximo.
porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Jesus falando com os dois. Próximo. E começando Jesus por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Preste atenção. Agora Jesus vai pegar de Gênesis a Malaquias e vai falar aonde ele está lá. Fala assim: só temos um problema. Para a maioria da igreja, o Velho Testamento não fala de Jesus. Só que diz a minha Bíblia, não sai não, volta. Midianita é tenso, né? E começaram por Moisés, e começando, por que por Moisés? Começou pelo Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, pegou? Jesus começa a falar e fala assim: sabe aquela história que no princípio criou Deus? Eu sou o princípio. Porque vai dizer depois, porque depois que está escrito é mole. João vai dizer que ele é o princípio, e tudo bem, mas eu queria que você estivesse comigo, e eu queria abrir alguns textos hoje, para que nós pudéssemos entender aonde está isso. Eu quero começar por Gênesis 8, Noé. Preste atenção, nós vamos começar a trazer os textos todo para Jesus. Qual é o problema do Velho Testamento? É que a igreja ensina o Velho Testamento como história, quando deveria estar ensinando o Velho Testamento como revelação bíblica. Mas como falta a revelação, não vamos contar a história. Gênesis 8 é lindo porque é a história do dilúvio. Olha para mim, depois você lê. Deus pega Noé e fala assim: Noé, prepara uma arca. Noé vai entrar nessa arca, você e a sua família, e vocês vão ser salvos. Fala assim: essa é a primeira vez na história em que madeira salva a gente. Não, eu repito, porque você não está crente para isso não. Eu vou repetir. Só foi salvo quem acreditou e entrou pela madeira, porque aquela arca é o nosso símbolo de cruz. Quem entrou na arca, a arca simboliza o próprio Jesus. Agora presta atenção, depois que você é salvo, você veio para a igreja aqui, deve funcionar aqui assim. Você vem para a igreja, você fala: Senhor, eu creio que o Senhor morreu, e aí você faz a confissão de fé, e a partir daqui você é salvo, sim ou não? A partir de estar salvo, qual é o próximo passo que você dá? Fala. O que é batismo? Como é que vocês batizam aqui? É por isso que a arca teve que ir para a água. Não, eu vou repetir porque a sua mente tem que me alcançar. Então agora quem estava salvo foi cruzar águas. Isso tão é poderoso, não grave isso não que vamos chamar de herético. Isso tão é poderoso que Noé, quando desce, Noé peca. Mas o que Noé fez para pecar? Fala. Tomou o quê? É porque depois de ser batizado tem que ceiar. O erro de Noé foi o fermento, não foi o vinho que ele fez. Eu repito. Entrou na arca, foi salvo. Depois de salvo, cruzaram as águas. Isso é tão poderoso, que diz a minha Bíblia e a sua, presta atenção, versículo 4 de Gênesis 8, abre comigo. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Ararat significa lugar alto. Porque depois que saímos das águas do batismo,
nós sentamos à destra de Deus no trono com Ele. Mas isso é tão poderoso que no versículo 7 diz assim: e soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas secaram sobre a terra. Fala assim, primeiro voo. 8. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado sobre a terra. Fala assim, segundo voo. 10. E esperou ainda outros 7 dias, e se tornou a enviar uma pomba fora da arca. E a pomba voltou a ela, e tarde, e eis arrancado uma folha de oliveira no seu bico. Fala assim, 3 voos de 3 aves. Segundo a concepção que todo mundo acredita, a ave simboliza o que na igreja? O Espírito Santo. A primeira em Gênesis 1. Porque diz a Bíblia que o Espírito pairava sobre a face das águas. A segunda vez foi porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estava no próprio Jesus. E na terceira foi quando Jesus diz, eu vou e enviarei outro Consolador. Ou seja, 3 voos, 3 Espíritos. Em Noé. Não, você não pegou. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim, o que falta para a gente é revelação bíblica. Quer ver uma história bonitinha? Posso uma história bonitinha? Posso? Deus vira para Abraão e fala, Abraão, vamos matar Isaac. E eu não vou entrar aqui no mérito de que se é certo, se é errado, essa não é a questão. Vamos ler a história como ela é? Abre sua Bíblia em Gênesis 22. Você está comigo? Diga amém. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim, a minha Bíblia está diferente, deu ruim. Gênesis 22. Você quer que eu leia do seu jeito ou do meu? Não, eu posso ler do seu, como livro de história. A história é bonitinha, né? Deus chama Noé, o Abraão mata seu filho, seu único filho. Vamos lá, vamos ler junto. Posso ler? Posso? Gênesis 22, 1. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse, Abraão, e Abraão disse, eis-me aqui, lindo. 2. Toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Fala assim, primeiro problema. Porque se a história for sobre Abraão e Isaque, a história está errada. Fala assim, por quê? Só se você tiver curiosidade, pergunta. Não precisa ficar com raiva não. O Ismael é mais velho que o Isaque, logo o Isaque não era o único filho. Eu repito. O Ismael já era nascido. Se o texto aqui é sobre Abraão e Isaque simplesmente, e não uma revelação bíblica para os tempos de Jesus, o texto está errado. Fala assim, só não está errado porque Deus não conta o que Ele não deu. Deus nunca deu Ismael. Isso foi ideia da mulher. Vira para esse homem que está ao seu lado e fala assim, para de escutar essas meninas, por favor. A daqui são de Deus, louvado seja Deus. Só não deixa ela te alimentar, porque da última vez o Adão saiu. Você escolhe a comida na sua casa, você que é homem. Porque da última vez que uma mulher alimentou um homem, irmão, o Adão perdeu o Éden. Não é? A senhora não concorda comigo? Obrigado. Aí que ela fala não, né? Então a palavra fala, pega teu filho, teu único filho. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim, essa história não é sobre Abraão e Isaque, é sobre Deus Pai e Deus Filho. Pastor, claro que não. Então, olha comigo e presta atenção. 3. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, albardou um jumento e tomou consigo 2 de seus moços. Fala assim, já entrou um jumento na história. Versículo 4. Lê você para ficar constrangido. Lê. 1, 2, 3 e...
agora temos um terceiro dia na história. Então calma aí. Entrou um jumentinho, um pai e um filho, o filho indo morrer, e agora tem um terceiro dia na história. Fala assim, o problema é que não para. Agora, diz o texto 5, e disse Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos para vós. 6, e tomou Abraão a lenha, e pôs ela sobre Isaque. Presta atenção, agora Isaque vai carregar uma madeira nas costas. Tem um terceiro dia, uma madeira, um pai matando um filho. Eles vão subir o monte, que é o mesmo monte onde Jesus morreu. É o mesmo lugar. O mesmo. Fala assim, mas o problema só aumenta. Porque no versículo 7 diz: então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. E Isaque disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro do holocausto? O pessoal que foi para a aula hoje já matou o holocausto. Eu hoje ensinei sobre Levítico. Eu acredito que as primeiras 2 horas não havia neurônio, depois das outras 2 eu acho que eu podia vender que eu ia ganhar um dinheiro. Mas presta atenção, versículo 8: e disse Abraão: Deus proverá o cordeiro para si. Então agora presta atenção, Abraão bota a lenha nas costas de Isaque e caminha, sobe o monte. No meio do caminho, Isaque faz uma pergunta para Abraão e fala assim: papai, tem madeira, tem fogo, cadê o cordeiro? E Deus providenciará. Aí Abraão fala a frase: Deus providenciará um cordeiro para si. Abraão vai descer o machado, a faca, o cutelo, você pode trazer para os dias de hoje, fica tranquilo, sobre Isaque. Veio uma voz, e aí o que aparece entre o gramado? Nunca apareceu um cordeiro. Nunca foi um cordeiro. Não, pastor, calma aí, pastor. Para com isso. Eu cansei de ler que Deus providenciou um cordeiro. Não é possível. Não, é um cordeiro. Tem certeza? Versículo 13. O seu problema é leitura. Eu vim te ajudar a ler. Eu sei que vai aparecer uma palavra de repente na sua Bíblia aí. Presta atenção, 13. Então levantou Abraão os seus olhos, eis que olhou Cadê o cordeiro? Quem viu o cordeiro foi João, querido. Eis aqui o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus não diz que é providenciar um cordeiro para o Abraão, diz que providenciaria um cordeiro para si. Só que o texto é tão fantástico que ele providencia um carneiro. E diz a Bíblia que ele estava travado pelas pontas num mato. É que a versão em português é péssima. O que o texto está dizendo no original é que esse cordeiro estava preso com espinhos na cabeça. Não, calma aí. Deus agora, não satisfeito em produzir um carneiro, produz um com espinho na cabeça. Você conhece algum animal que foi morto ao terceiro dia, porque o filho único levou madeira para morrer? Você conhece algum? Vira para esse irmão do nosso lado e fala assim: você quer continuar acreditando que é sobre Abraão e Isaque ou sobre Deus Pai e Deus Filho? Vira para esse irmão do nosso lado e fala assim: eu tenho que voltar a ler a Bíblia. Eu sei que vai dando raiva, eu quero te deixar um pouco mais com raiva. Posso? Posso mesmo? Posso ou não posso? Abre sua Bíblia em Gênesis 43, 42. José
Se tem um personagem na Bíblia que se parece com Jesus, é José. Sim ou não? Agora nós vamos trazer a história de José para Jesus. José vai preso, José é injustiçado. Os irmãos de José vendem José por causa de um sonho. Lembra que naquela casa todo mundo interpretava sonho, porque José não teve que dar interpretação para ninguém, ele contou o sonho, todo mundo sabia o que significava. Lembra? Sim ou não? Era dom da família, todo mundo interpretava sonho. Os irmãos sabiam o que era, o pai sabia o que era, a mãe sabia o que era. Ele só falou e todo mundo, tá falando que você vai governar sobre a gente? Tô. José vai preso, José vai vendido como escravo. Depois vai para a casa do Potifar. A Potifera quer José. Por que ela queria José? Simples. Na casa do Potifar, todo homem era eunuco. Diz a sua Bíblia e a minha que José estava tomando banho, diga, pelado. Ela olhou e falou, epa, esse não é não. Ah, você não está... Irmão, você tem que ver a Bíblia como ela é. As pessoas falam muito de Abraão, né? Abraão, pai da fé. Abraão é lindo, irmão. Vendeu a esposa 2 vezes, ficou com o dinheiro da venda. Primeiro gigolô da história. Eu vou sair excomungado daqui, cara. Meu pessoal está escandalizado, porque eles estão acostumados comigo na igreja. Mas ele vai vender, não devolve o dinheiro. É a história, sua irmã, sua mulher, sua irmã, você lembra? Deus aparece ao rei, fala assim, eu sei que ele mentiu, mas vai você orar por ele. Vai lá que ele vai orar por você. Bom, Deus é um Deus, você não tenta entender, Deus não é homem. Ah, Deus não mente, mas fica a primeira frase, Deus não é homem para que mente, não é homem. Lembra do Moisés? Moisés vira e fala assim, a partir de hoje, judeu só casa com judeu. Aí ele vai casar com a mulher cuxita. Fala assim, porque o povo vivia na lei, Moisés nunca. Eu repito, o povo vivia na lei porque o povo queria que Moisés falasse por eles. Aí Deus dá a lei para eles. Expliquei hoje sobre a lei mais cedo, vou falar mais tarde sobre isso. Aí os irmãozinhos de Moisés começam a cochichar, fofoqueiro. Tem um fofoqueiro aqui não, né? Ah, Senhor, se tiver pode queimar agora, grita agora em nome de Jesus. Presta atenção, aí Moisés começa o quê? O povinho, você viu ali, ali, mandou a gente casar só entre a gente, mas ele lá, pegou mulher de outro bando. Aí o que acontece com os irmãozinhos? Lepra. Aí Deus vira para os irmãozinhos e fala assim, vocês falaram do Moisés? Vocês estavam certos? Estava, vai lá que só ele pode curar vocês. Se fosse a gente em Garudo falar assim, que injusto, ele deu uma direção e não praticou. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim, fica com a direção que te foi dada, a dos outros não é problema seu. Ai, mas não, por que o fulano faz isso e eu também? Irmão, você é você e ele é ele, cada um viva com a sua medida. Ah, mas tem um fulano na igreja, o fulano faz assim, ninguém fala nada, se eu faço, entenda, você é você e ele é ele, viva com a sua medida, ele vive com a dele. Ai, fulano faz um monte de coisa, ninguém reclama, eu faço um tio, nossa, o mundo acaba. É porque talvez Deus queira de você um nível maior de exigência, só que você é linguarudo e quer viver com um nível menor, então vive uma vida de escravo. Eu falei que a primeira parte ia ser light, né? Eu esqueço disso de repente. Presta atenção. Agora os irmãos vão até Moisés. Você conhece a história? Diga amém. A terra começa a passar fome. Moisés era um homem bom, não era? Era ou não era? Se fosse hoje, você ia falar que Moisés era do diabo. Se você estiver curioso, pergunta. Não, só se estiver curioso. Só se o espírito de fofoca se apossar de você, sabe? Presta atenção. Se apossou. Depois a gente expulsa, a gente faz um culto de libertação no final. Presta atenção. Moisés vai ao faraó e fala assim, vamos pegar o dinheiro do povo, vamos duplicar 20%. Já viu a igreja fazer 20% de dízimo? Quem já viu isso? É porque o dízimo ali não é de Deus, é do faraó. Mas vou voltar aqui, presta atenção. Olha para mim. Eu espero que vocês não façam isso aqui, porque eu já falei.
Olha para mim, olha aqui. Moisés fala assim: vamos fazer o seguinte, eles vão ficar com fome. Quando tiver fome, eles vão ter que entregar o dinheiro para a gente. E aí a gente dá comida para eles. Só que vai acabar a comida de novo. Aí o José bonzinho, coração, José fala o seguinte: então agora nós vamos comprar o gado. Dá o gado para a gente, fica com comida. Não satisfeito, a comida acaba. Agora José vai comprar a terra. Só que a história não acabou. Porque quando não tinha mais terra para dar, José fez todo mundo escravo. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: José personifica Jesus até nisso. Porque assim como José comprou o povo, você foi comprado também. Mas a história não é para que eu quero vir. Os irmãos vão até José. José, eles não reconhecem. Então agora eles começam a conversar com José. José pergunta: quantos irmãos você tem? Aquela história toda que a gente já conhece. Abre em Gênesis 42, verso de número 16. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras sejam provadas se há verdade em vós. E pôs eles numa prisão por... Não. Quantos dias? Fala assim: começou a dar ruim, porque começou a aparecer o terceiro dia. Fala: começou a aparecer. Então diz assim, 19: se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vós ide, levai mantimento para a fome de vossa casa, e trazei os vosso irmão mais... Preste atenção, a gente sempre fala, as 12 tribos de... Qual o nome do papai? Jacó. Fala assim: mas não eram 12. É que uma dividia em 2. Ele teve 12 filhos, ok? Depois os filhos de José vão fazer 2 tribos, e vira 13. Mas preste atenção, o irmão mais novo estava lá. Então agora 10 irmãos vão buscar o irmão mais novo. Eu vou pregar no segundo culto. Fala assim: se eu falar para você 10 Velho Testamento, o que você lembra? Fala alto, fala alto. 10 mandamentos. Fala assim: lei. Fala assim: porque a lei é um tutor para o irmão mais novo. Vou pregar isso no próximo culto. Segura essa informação e depois eu prego. Preste atenção. Então agora eles vão buscar quem? O mais novo. Só que você tem que lembrar que somente José e Benjamim são filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Sim ou não? Sim ou não? Então fala assim: então a lei foi buscar Benjamim, o irmão mais... Eu vou parar de chamar de irmão mais velho e irmão mais... de José e Benjamim, vou começar a chamar de irmão mais velho e mais novo, ok? Sim ou não? Versículo de número... Gênesis 43. Verso de número... Eu estou achando o texto. É que para você ver que nós estamos debaixo do Espírito, amém? 43, verso número 29.
27, vamos ler do 26. Eles chegam com Benjamim agora, deixam a comida com o papai e com a mamãe, chegam com Benjamim. Verso 26. 43, 26. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que tinham em suas mãos, e inclinaram-se a ele à terra. E ele lhes perguntou: vosso pai, o ancião de quem falaste, está bem, ainda vive? E eles disseram: bem está o teu servo, o nosso pai ainda vive. Abaixaram a cabeça e inclinaram-se. José, porém, levantando seus olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: esse é o vosso irmão mais novo de quem falaste? Depois ele disse: Deus te dê a sua graça, meu filho. E José apressou-se, porque suas estranhas se comoveram, e por causa do seu irmão foi chorar. Vem cá com seu irmão. Vem cá, filho. Cadê seu irmão? Seu irmão está aí? Vem cá. Tira esse boné aí. Eu costumo dizer lá na igreja, quem tem cabeça feia pode usar boné, eu não ligo não. Mas deixa o boné aí. Vem cá. Quem é mais velho e mais novo? Ele é o mais novo. Vem cá. Fica aqui virado para lá. O José, olha para mim para você pegar a revelação. O José estava conversando com os irmãos. Olha o texto, vou voltar. Vindo, pois, com a 26. Vindo, pois, José à sua casa, trouxeram presentes, tinham as mãos e inclinaram-se à terra. Perguntou do pai. 29. E levantando José os seus olhos, viu a Benjamim, seu irmão. Fala, seu irmão mais novo. E levantando os olhos, e disse: esse é o vosso irmão mais novo de quem falaste? Disse ele: Deus te dê graça. Não, meu filho, baixa a cabeça. O José foi até o irmão mais novo, e agora o irmão mais velho se depara com o irmão mais novo. E a primeira frase sobre esse irmão é: você agora vive um outro pacto. Deus te dê? Não. Só que José viu algo diferente. Pergunta o quê? Quando olhou o irmão mais novo, ele falou assim: ele parece comigo. Não, você não entendeu, irmão, você não entendeu. É por isso que Romanos 8, 29 diz que nós fomos predestinados a sermos conforme a imagem do Filho de Deus. Quando José olhou o irmão mais novo, esse texto não é sobre José e Benjamim, ele virou e falou assim: diferente dos outros, eu quando olhei a esse, vi a mim. E ele vira e fala assim: meu filho. Ele não era meu filho, ele era meu irmão. Mas ele diz assim: agora no pacto que você vai viver, você está debaixo da graça, e agora você não é mais servo, você não é mais criatura, você é filho. Vocês são parecidos. Fala assim, mas não acaba. José então vai chorar, vai dizer: nossa, ninguém parecia comigo, mas esse. Mas o detalhe do texto começa a partir de agora, porque o texto diz assim, 31, você está comigo aqui atrás? 43, 31. Depois lavou o seu rosto e saiu e conteve-se, e disse: põe pão. E serviram à parte, e eles também à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. 33. Assentaram-lhe diante dele o primogênito segundo a primogenitura, e o menor segundo a menoridade, do que os homens se maravilhavam de si. Presta atenção no 34. E apresentou-lhes a porção que estavam diante dele, porém a porção de Benjamim
Não, 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 não. O que Benjamim fez para ganhar 5 vezes mais? Fez parecer com o irmão mais velho. Sabe o que você tem que fazer para ganhar mais? Parecer com Jesus. Sabe o que você tem que fazer para ganhar mais? Parecer com o Senhor. Fala assim, mas o texto não acaba. Porque agora diz a Bíblia, 44, e deu ordem, versículo 1, aos que estavam sobre a sua casa, dizendo: enche de mantimentos os sacos desses homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E o copo do irmão mais velho, o meu cálice de prata, porá na boca do saco do mais novo com dinheiro. Não, você não entendeu. Eu vou repetir aqui. Ele agora vai pegar o cálice do irmão mais velho e vai colocar ele virado, vazio, no saco do irmão. Não, você não pegou o texto ainda. Jesus sobe o Getsemane e fala uma frase famosa para o Senhor. Fala assim: Senhor, se possível for, afasta de mim esse. Mas não afastou não, ele bebeu e te deu vazio o cálice, querido. Ele botou o saco, o cálice, para o irmão mais novo entender que estava vazio, porque ele tomou tudo. Deus não afastou o cálice não, em momento nenhum, em momento algum Deus afastou o cálice. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: ele bebeu. Fala, ele bebeu tudo. Fala, ele bebeu tudo. Não, fala, você não entendeu ainda, ele tomou tudo. Gênesis 27, e aí eu quero orar. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: eu preciso voltar a conhecer Jesus. Não, fala, eu preciso conhecer Jesus como eu nunca conheci na vida. A Bíblia vai trazer uma história chamada de Esaú e Isaac, Esaú e Jacó. História famosíssima. A história envolve um guisado, um irmão mais novo roubando a primogenitura. Se você vai olhar aí a história bíblica, eles vão falar que a palavra Jacó é porque Jacó é um usurpador. Eu não imagino um pai olhando para o filho e falando assim: esse aqui vai ser ladrão. Não, é porque são coisas que vão acontecendo ao longo da história, porque a palavra Jacó e dará o nome de Jacó porque nascerá agarrado ao seu irmão. Então Jacó é aquele que agarra, está no texto, mas aquele que agarra, a história conta uma usurpação, e aí eles trouxeram para esse acréscimo de falar que Jacó é um usurpador. Não, Jacó é aquele que agarrou a primogenitura do irmão mais velho. E eu não estou conjecturando que estava certo, que estava errado, mas isso aconteceu com você. Mas se a gente parar para olhar o texto com uma visão bíblica de revelação, o texto, ele é fantástico. Porque se pegarmos Gênesis 27, versículo 15, 27, 15, está comigo? Diga amém. Você já perdeu o neurônio, fala, ai de mim. 15 assim: depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, o seu filho menor. Fala assim: o irmão mais novo começou a se vestir com a roupa do mais velho. Não, você não entendeu não. Eu vou continuar. 16: e com as peles dos cabritos cobriu as mãos e a lisura do corpo. Então agora ele vai se vestir com pele de cabrito. E o teu guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E ele foi ao seu pai, Isaque, e disse: meu pai.
eis aqui, quem é meu filho? E Jacó disse, eu sou Esaú, seu primogênito, tenho feito como me disseste, levante agora, senta-te com a minha caça, para que a tua alma me abençoe. 20, então disse Isaque a Jacó, como é isso, que tão cedo achaste meu filho? E ele disse, porque o Senhor teu Deus mandou o seu encontro. 21, e disse Isaque a Jacó, chega-te agora, para que eu te apalpe, meu filho, se és Esaú mesmo, ou seja, se é o mais velho. 22, se chegou o irmão mais novo, eu vou trocar os nomes, ao seu pai, que o apalpou e disse, a voz é do mais velho, mas a mão é do mais novo. A voz é do mais novo, perdão, mas a mão é do mais velho. 23, e não o conheceu, por conta as suas mãos estavam cabeludas como Esaú. 24, é meu filho Esaú mesmo? E ele disse, eu sou. Não, você não entendeu ainda. Você não entendeu ainda? Porque todo o Velho Testamento, eu sou, só quem fala é Deus, irmão. Uma das expressões do Senhor Jesus no Velho Testamento é eu sou. É por isso que os soldados romanos caíram no Getsêmani, porque quando perguntam que você é o Jesus, é você que veio buscar, a nossa Bíblia diz sou eu, mas o que Jesus disse é eu sou, e eles caem prostrados. Eles não estavam dizendo você me achou, eles estavam dizendo eu sou aquele que vocês oraram a vida toda. É porque em português fica esquisito, mas o texto continua. 25, então faz chegar Isa perto de mim, para que coma da caça, meu filho, para que a minha alma te abençoe. Chegou, comeu e trouxe também vinho e bebeu. Fala assim, ceia, pão e vinho. 26, e disse-lhe Isaque, seu pai, ora, chega perto, beija, filho meu. 27, chegou, beijou, então sentindo o cheiro das suas vestes, o abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, o Senhor teu Deus deu o vale dos céus, da gordura da terra e a abundância de trigo de mosto. Olha para mim. O Isaque vai comer para morrer, e nem morre, ele segue vivo mais um tanto de tempo. É apressado. Se não tivesse apressado, não ia ter a treta. Isaque permanece vivo mais um tanto de tempo, um bom tempo. Mas agora a mãe chama o Jacó e fala assim, ó, ele vai dar a bênção ao seu irmão, por direito é dele, mas agora eu quero que você viva a bênção dele. Não, você não entendeu. Eu quero, irmão, filho mais novo, que você viva a bênção do mais velho. Só que nós vamos ter que fazer algumas coisas. Você vai ter que colocar a roupa dele. Você vai ter que ter o cheiro dele. Você vai ter que se vestir dele. Porque quando você se apresentar para o seu pai, ele pode até identificar tudo, mas ele vai te abençoar, porque ele está vendo em você o irmão mais velho. Até hoje é assim. Não é que Deus te ama, é que Deus te ama em Cristo. Deus não ama nada fora de Cristo. Só que agora a palavra vai dizer que nós precisamos nos vestir de Cristo. Então quando nós chegamos diante do Pai para fazer uma oração, o Pai fala assim, ué, a voz é do João, mas eu acabei de tocar aqui, a pele é do Cristo. Não, você não entendeu, irmão. Eu estou escutando aqui, a voz é do Bruno, mas o cheiro, é por isso que a Bíblia fala que nós precisamos exalar, não é para as pessoas não, é para o próprio Deus,
Porque Deus, quando cheirar, Ele vai falar: eu preciso dar para ele a bênção que não é dele. Porque apesar de você achar o Jacó como usurpador, até hoje você vive na bênção do irmão mais velho. Nós vivemos entenda, não é que Deus te ama não, Deus amou o filho. Sabe aquela pregação de que Deus vai realizar os seus sonhos? Isso é o Satanás pregando para você. Deus não quer realizar os seus sonhos, Deus quer matar os seus sonhos, porque Deus não quer sonho que não venha dele. O problema é que a igreja evangélica está fazendo Deus de empregado. Querido, Deus não quer fazer você crescer, Deus quer acabar com você. Só que essa pregação não enche igreja. Eu falei isso nessa manhã na faculdade lá na igreja, e eu falei assim: a igreja, ela começou a pregar algo para encher, e ela está movida a dinheiro. Tanto é que se você olhar, você olha os tipos de culto da vitória. Para que? Eu espero que aqui não tenha isso. Mas para que você vai no culto da vitória, se a tua vitória está desde o século passado? Está desde Jesus, irmão. Tem 2000 anos você tem vitória. Você não precisa que ninguém te dê vitória, a sua vitória foi garantida numa cruz. Culto de quebra de maldição, você me perdoa, irmão, você não tem maldição desde Jesus. Ai, pastor, me lançaram uma seta. Me sinto muito, você tem problema mental. Não tem uma chance do diabo tocar na sua vida. O seu problema é que quem está acabando com ela é Deus, mas você insiste em querer continuar com ela. O diabo não pode tocar em você. Isso é coisa de espiritualidade de gente analfabeta biblicamente. Não há. Você é filho de Deus? Diga amém. Quem tem filho aqui? Levanta a mão. A senhora tem quantos filhos? 2. A senhora deixaria o diabo tocar num filho seu? Não, estou perguntando, deixaria? Sim? Não, tomei até um susto agora, falei, pensei aqui, perguntei a pessoa errada. Só que a palavra vai dizer assim: vós que sois maus pais, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais eu que sou bom pai. Se você está dizendo que você não deixaria o diabo tocar num filho seu, e você acha que Deus deixa, você está confundindo o diabo com Robin Hood, irmão. Você está vendo muito Disney. Ai, tomei uma seta do diabo. Ai, o diabo quer acabar com o meu ministério. Você nem ministério tem, que dirá ele quer acabar com ele. O único ministério que temos foi o que eu acabei de ler, o ministério da reconciliação, está escrito. É reconciliar com Cristo, devolva a igreja para o Senhor. É isso que precisamos fazer, irmão. Pastor, eu tenho chamado, nenhum, foi o chamado que tem em você. É por isso que diz o texto: e Deus deu um para pastores. Não é você que tem um pastoreado, é o pastoreado que tem você. No dia que não for você, vai ser outro. Deus me tira da igreja, bota alguém pior do que eu, pregando mais revelação que eu. Sem problema nenhum. Entenda, nós vamos precisar devolver a igreja. Olha os cultos: culto do empresário, culto do atleta, porque tem dinheiro envolvido. Não, pastor, é uma forma de evangelismo, não tem problema, então vamos fazer um culto da empregada doméstica, culto do gari, culto da dona de casa, culto dos professores. Tadinho, isso é um desculto. Eu com um filho fica doido, imagino com 20 numa sala. Samuel outro dia chegou em casa, contei isso de manhã. Samuel chegou em casa e falou assim: papai, o professor hoje gritou muito. Eu falei: eu tinha batido, porque eu sou do tempo da mão. Você fazia bagunça, o professor falava: estende a mão. Aí ele vinha com a... Olha o senhor aqui confirmando. Ele vinha com uma reguinha de madeira, que não é nem essas vagabundas de hoje em dia de plástico não, aqui na sua mão. Aí você ficava incitando o irmão do lado, para ele tomar junto. Vai sofrer sozinho. Quer ver só, quem aqui é desse tempo tomou palmada na mão de régua? Levanta a mão. Só os tiranossauros. Estamos tudo vivo. Tudo vivo. Aí hoje em dia não, o professor vai preso. Eu lá na aula até mandei cortar isso para eu não ir preso. O pastor está apoiando isso. Falei: Samuel, eu não aguento com você sozinho. Imagina 20 numa sala, que a professora precisa ganhar 3 vezes mais. Se tem alguém que precisar de culto, não é atleta não, irmão. Mas por que faz culto para atleta? Porque o dinheiro é alto. Talvez um atleta banca a igreja toda.
Então não é culto. É apenas um gigolô usando a noiva do Senhor. Só isso. Olha o que eu vou falar para você. Nós precisamos voltar a se converter, irmão. Igreja precisa voltar a ser igreja. E eu vou ligar com a próxima pregação. Para que é que você está aqui hoje? Se você acredita que você está aqui porque crê em Jesus, então temos demônios nesse ambiente, porque até os demônios creem. O seu chamado não é crer no Senhor. Talvez de maneira primária, sim. O seu chamado é ser perfeito igual a Ele. Perfeito assim como Ele é perfeito. Só qual o problema? Com a pregação rasa que a igreja evangélica tem, vai ficar perfeito como? Pastor, mas eu quero ter uma vida melhor. Não há vida fora de Cristo. Vida melhor não é uma vida com mais dinheiro ou menos dinheiro. Vida melhor é uma vida cheia do Senhor. E não estou pregando contra dinheiro, tá? Longe de mim. Lá na igreja os meninos ganham tudo bem, graças a Deus. Estou até com alguns deles aqui, ó. Ganhando tudo direitinho. Os meninos de 22, 23 anos, às vezes vai conversar comigo, fala assim, pastor, vou investir em quê? Os meninos, 22, 23. Aí eu falo assim, irmão, junta 40 mil primeiro, depois a gente conversa. Você não achar que eu estou brincando. Só que não tem a ver com dinheiro. O que adianta você ter dinheiro e não viver uma vida com o Senhor? Vida com o Senhor não é você viajar, vida com o Senhor é você parecer com o filho. Volto a repetir a minha primeira frase. Quando o homem morre no jardim, o que o homem perdeu não foi uma vida biológica, foi a vida de Deus. Porque morte para Deus não é ser enterrado numa terra, morte para Deus é viver ausente dele. Nós precisamos voltar ao Evangelho como ele é, e porque tem uma frase que circunda a igreja evangélica: no dia que você encontrar a igreja perfeita, fala o que você escuta, sai dela, dobra a sua língua, a igreja do Senhor é perfeita, e se nós não estamos perfeitos, é porque nos falta texto para ficar perfeito, porque Deus quer olhar para você com um objetivo: ver uma noiva igual ao filho. Eu encerro a primeira mensagem com Romanos 8, 29. Esse é o texto da minha vida, e todo mundo que me escuta passa a ter esse texto na vida dele também. Romanos 8, 29. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Olha para o olho desse irmão que está ao seu lado e fala assim: você não é a sua melhor versão. A sua melhor versão é quando eu olhar para você e ver Cristo formado em você. Quem está do lado do seu marido aqui? Levanta a mão. Quem está do lado do seu marido? Olha para o seu marido, mulher, olha para ele, fala assim: amor, me subiu um alento, porque eu achei que você podia melhorar. Morre logo, porque eu quero ver Cristo em você. Irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você chegar em casa e você olhar para esse homem feio que está do seu lado, esquisito, você olhar esse homem mais ou menos está do seu lado e você falar assim: nossa, respira como Cristo, nossa, fala como Cristo, nossa, sente como Cristo, nossa, ele abraça como Cristo. Presta atenção, essa é a melhor versão. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não te colocou esse homem do seu lado para você fazer ele ter uma vida melhor, não. Deus botou esse homem do seu lado para você acabar com a vida dele. Sabe qual é o problema? Posso falar? Não, só se eu puder. Não, posso falar ou não posso? É que você tem mais medo do seu casamento acabar do que confrontar o seu marido com os defeitos que você sabe que ele tem. Você, mulher, é a responsável por esse homem andar igual Jesus andou. Bate na perna dele para ninguém ver e fala assim: amanhã tem DR. Bate, o pastor está mandando, vai, bate, quietinho, fala: ó,
Não preciso nem de revelação para saber onde você tem errado. Se você não trouxe seu marido, fala assim: ah, ele precisava estar aqui. Saiu até com dor, né? Eu senti um pingo de dor agora no meu ser. Presta atenção que eu vou te falar. Por que é que você veio aqui hoje? Porque você crê em Jesus? Não, você podia ficar em casa. Você continuaria salvo. O diabo não tocaria na sua vida. Se você crê nisso, você vive numa prisão e não no evangelho. Sabe o que você veio aqui hoje? Para primeiro, se apaixonar pelo Senhor, com certeza. E o segundo, entender que Deus quer te deixar perfeito. O que a sociedade precisa não são de mais placas de igreja. O que a sociedade precisa é de um reino implantado para que Cristo seja visto. Eu encerro aqui. Jesus vai ser preso. Judas vai conversar com os soldados, com as pessoas. Fala assim: ó, vai dar ruim. Porque você só vai saber quem ele é. Por quê? Todo mundo conhecia Jesus, irmão. Fala assim: era todo mundo igual. Jesus começa a ser crucificado e fazer o caminho. Pedro está parado assistindo. Vira uma mulher para Pedro. Pedro não tinha aberto a boca. Ela olha para Pedro e fala assim: ué, fala. Você não é um deles? Por quê? Por quê? Ele não falou nada. Pasme o que eu vou dizer. Esse Pedro, Jesus tinha chamado de Satanás, menos antes. Um Pedro sem o Espírito Santo parecia com Jesus, mas uma igreja que diz cheia dele só consegue parecer com o seu pastor. O seu chamado aqui não é parecer comigo. O mundo não precisa de dois Brunos. Eu já sou sem noção sozinho. Só que eu estou aqui para espremer você até que você pareça com Cristo. Quem gosta de manga aqui? Se eu espremer uma manga, o que sai? Fala, suco de manga. Quem gosta de laranja aqui? Se eu espremer uma laranja, o que sai? Fala assim: porque o que sai na espremida é o que contém dentro. E se eu espremer você, o que sai? Sai murmuração? Sai gritos? Sai reclamações? Sabe por quê? Porque você está tão cheio de si, que você é abaixo do Cristo que exige na sua vida. Deixa eu te contar um segredo. A grande questão no Evangelho não é você gritar Gálatas 20. Já não vivo eu? Eu não quero saber se ele está em você, eu quero saber quando é que eu vejo ele em você. Isso é um problema seu que ele está em você. A questão é, quando é que seu vizinho vai ver ele em você? Quando é que sua mãe vê ele em você? Sabe por que seus amigos não estão na igreja? Porque eles veem você, mas não veem Cristo. Porque se visse Cristo, tinha seguido. Vamos chegar a um tempo que nós vamos ter que acabar com os evangelismos. Pergunta por quê? Pergunta. Porque as pessoas vão ver um Cristo tão presente na vida de cada um, que elas vão falar assim: onde é que você vai? Eu quero ir também. Mas hoje, eu vim matar você um pouco. Louvor, pode subir? Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: é errado eu te... Pergunta você para ele, porque se eu perguntar ele vai achar que sou eu, e ele pode não voltar para o segundo culto. Olha bem no olho desse irmão que está ao seu lado. Fala assim: eu tenho uma pergunta para te fazer. Fala, mas sou eu que estou fazendo. Pastor não tem nada a ver com isso. Olha, não olha para mim não, olha para ele. Fala assim: é errado dizer que nós precisamos conhecer mais Jesus? Responde. Fala outra pergunta para ele, fala assim: é errado dizer que nós vamos ter que entregar os nossos sonhos hoje? Os nossos objetivos? Porque se não for de Deus eu não quero? Sim ou não? Então eu tenho um convite para você.
Dá a mão para esse irmão que está ao seu lado. Vem cá, vamos orar. Vamos orar hoje. Se podemos, vem cá, dá a mão para ele, vem cá, ué. Se você está afirmando o que você disse, traz ele para cá. Traz ele, traz ela, fala, vamos lá comigo. Vamos lá. Vem lá para frente, que tem um pessoal que está aqui, está vindo. Eu não queria que você esperasse alguém orar a você, não. Eu queria que você virasse e falasse, Senhor... Não, eu só vou repetir isso depois. Eu queria falar, Senhor, eu preciso conhecer Jesus desse jeito. Porque se você conhecer, a leitura bíblica não vai ser um peso, vai ser uma paixão, irmão. Olha o que eu vou falar para você. São dias de parar de lermos versículos e começarmos a ganhar vida ao ler. A Bíblia não é um livro de história, é um livro de vida. É para comer. Eu falei isso com um aluno nosso hoje, e pode parecer heresia o que eu vou falar, mas eu queria que você absorvesse com maturidade. Qualquer dúvida você conversa com os pastores. Eu não vou estar aqui mesmo. Nós vamos precisar sair do Jesus histórico. Ele é lindo, mas ele morreu, ressuscitou e subiu. E não estou dizendo que isso não é importante. Nós vamos precisar viver um Cristo real. A palavra grega para verdade e realidade são as mesmas. Nós vamos precisar personificar. Tem um livro que nós escrevemos mês passado chamado A Mentira Encarnada. Jesus, olha para mim, Jesus nunca disse que ele tinha uma verdade. Jesus é a verdade. Ele não está dizendo, faltam a vocês textos bíblicos. Ele está dizendo, é porque você não entendeu. Ele fala uma vez isso, ele fala assim, você está achando que lendo a Bíblia, a vida eterna está aí, mas o que você lê testifica de mim. Jesus não disse que ele tinha uma vida para te dar. Ele disse que ele era a vida. Logo, se Cristo é vida, não há vida fora dele. Então entenda, eu não quero que hoje você queira seguir uma verdade. Eu quero que hoje você abrace uma verdade para viver. O bispo me perdoa o que eu vou dizer, mas pode parecer heresia, mas pode ser que em algum tempo a gente tenha que deixar de ser evangélico para estarmos só em Cristo. Eu repito até que a sua mente me alcance. A gente ficou religioso demais para estar em Cristo. A gente vai ter que largar isso, irmão. Tem dias que a gente fala só, Senhor, eu não queria ver ninguém. Eu só queria orar mais, Senhor. Você que é pregador, me perdoe um comentário. A gente vai ter que parar de ler Bíblia para pregar. Vai ter que começar a ler Bíblia para conhecê-lo mais. Os pastores se perderam. Se perderam. Sabe por quê? Porque antes eles buscavam um pastor porque estava doente. Agora eles buscam um médico. Antes nós íamos para a cruz para curar nossos problemas. Agora eles vão para o psicólogo. A gente se perdeu do Evangelho. A gente se perdeu do Evangelho. Talvez não nos desviamos da igreja. Templo. Nunca tivemos tantas igrejas.
mas tão pouca vida. É chegado um tempo, olha para mim, olha para mim, olha para mim. É chegado um tempo em que nós precisamos olhar as pessoas e as pessoas falarem: eu quero esse Cristo. É chegado um tempo em que nós criamos que é possível a mesma vida que está no Bruno tocar essa vida, que ela vai falar assim: Senhor, eu quero viver isso, Senhor. Ah, você não entendeu, querido. É possível sem gritos a vida que está no Bruno ser impartida com uma outra vida. E ela fala: Senhor, eu não quero ganhar nada, eu só quero ganhar mais de Ti, Senhor. E agora essa vida tomar ela, e tomar e vida, e vida, e vida, e vida, e vida, e vida. E com as mãos ao céu, Senhor. As duas. Fale: Senhor. Fala, Senhor. Eu quero essa vida, Senhor. Eu quero a sua vida. Eu não estou pedindo mais nada. Fala: eu não estou pedindo mais nada. Fala: Senhor, eu quero essa vida, Senhor. Fala: Senhor, derrame dessa vida a tal ponto que não haja força nos meus pés, Senhor. Derrama, Senhor. Fala: Senhor, eu não estou pedindo nada. Eu não estou pedindo uma bênção. Eu não estou pedindo nada. Fala: Senhor, eu só quero a sua vida, Senhor. Me enche, 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 me enche. E chegará um ponto que Deus começará a te encher. Mas o que você quer fazer? Não quero fazer nada, eu só quero estar com você, Senhor. Você quer pregar nas nações? Não, eu só quero ter você. Com as mãos aos céus. Se passam os anos. É isso. Eu não posso deixar de amar. Ainda é doce em meus lábios. É isso. Seu nome. Sua eterna beleza. Declare, querido, declare. Sacia os meus dias. Ainda é doce em meus lábios. Seu nome. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo,
é evangelho? Evangelho não é pregar uma mensagem. O nosso evangelho é o próprio Cristo. Então, qual é o seu nome? Ana Clara. Isso significa que o evangelho significa que quando o Bruno começar a viver o evangelho com a Ana Clara, a Ana Clara se encherá de vida. E vida. E vida. E a mesma vida. A mesma vida. Sem gritos. Sem desesperos. A Ana Clara começar a portar a mesma vida. Mesmo que ninguém precise motivá-la. Mesmo que ninguém tenha falado nada. Mesmo que ninguém faça nenhum tipo de oração, a Ana Clara só vai falar: Senhor, eu quero essa vida, Senhor. E a vida começará a encher a Ana Clara. E encherá. 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 Não é por gritarmos mais. Sabe algo mais legal? A mamãe da Ana Clara está aqui? Cadê? Vem cá, filha. Eu vou te ensinar o que vai acontecer hoje. A Ana Clara agora vai chegar em casa. Não é mais a vida que estava no Bruno. Agora é a vida que está na Ana Clara. Só que quando a Ana Clara chegar em casa, você não entendeu, querido. Você não entendeu. Agora é uma casa cheia de vida. A Ana Clara não vai precisar pregar quando chegar em casa. Trevas é a ausência de Deus, querido. Você não precisa orar na sua casa, mas no dia que você entrar lá cheio de Cristo, elas têm que ir embora automaticamente. Porque no dia que Deus encheu a Ana Clara, Deus falou: eu não vou encher a Ana Clara, eu vou encher a mãe da Ana Clara. Não é que uma vai ser tomada, não. Todas vão ser tomadas. Você sabe qual é o mais legal? O papai da Ana Clara tá aqui? Cadê? Vem cá, filho. Só que agora eu tenho uma mãe e uma filha cheia de vida, querido. Sem nenhum tipo de esforço. Eu quero que você entenda isso. Mas agora o papai vai chegar em casa. E agora não é mais uma mãe e uma filha, é toda uma família sendo tocada por Deus. Porque no dia que eu entender isso, você vai ceiar. E aí, o que você come é corpo de Cristo. Mas você também é corpo de Cristo. Porque até hoje é assim: corpo de Cristo alimenta corpo de Cristo. E se eu creio nisso, não importa quem eu conheça, a mesma vida começa a tomar. Não importa qual ambiente que estamos. Não importa se é uma menina. Vem cá, Carol. Não importa.
Porque se eu tenho alguém cheio de vida, abraça ela para mim. Eu, se fosse você, falava, já não vivo eu. Fala. Não é se Cristo vive em você, é se o Cristo está em você. Ele é capaz de tocar esse irmão que está ao seu lado? Não, você não entendeu. Você não é crente para isso, não. Não é se Cristo está em você. Isso é certo, acabou. A questão é, se esse Cristo está em você, ele é capaz de tocar esse irmão que está ao seu lado? Não, você não me entendeu. Eu creio que Cristo está em você. Eu creio. Mas ele é capaz de tocar esse irmão que está ao seu lado? Só você é capaz disso. Vem cá. Vem cá. Porque se Cristo está em você for capaz, não é você que toca. Eu vou desafiar você essa noite. Se você acha que está cheio de Cristo, abraça o irmão que está ao seu lado, ora por ele. Sim! Beleza revelada do Pai é Cristo. Fala para o Senhor: eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus planos, eu só quero mais de Ti, Senhor. Isso é tudo que Deus pode nos dar. Cristo. A beleza revelada do Pai. Que eu ainda não vi. Fala para Deus: Senhor, eu abro mão de tudo para te conhecer mais. Se você se perdeu, fala: Senhor, eu me perdi. Eu me perdi. Até acho que eu estou caminhando, mas eu estou perdido. Eu me perdi de Ti. Fala: Senhor, eu me perdi. Escute. Olha para mim. Eu já estava no altar há mais de 15 anos. Eu tenho 20 anos de altar. E um dia fui num seminário em que o meu apóstolo estava ministrando. Ele é argentino, ele não é brasileiro. E eu comecei a ouvir esse homem falar: Cristo, 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 Cristo. Igual vocês escutaram hoje. Eu já era pastor. A pastora Juliana, minha esposa, estava do meu lado. E eu falei assim: amor, se esse homem fizer um apelo hoje, eu volto para Jesus, porque eu estou desviado. Eu me perdi de Jesus. Eu não conhecia o apóstolo. Eu fui conhecer ele anos depois. Ele me convidou para estar no discipulado dele. E eu cheguei em casa. Eu abri todos os meus armários. Eu fui um menino criado com pais analfabetos. Mas na igreja eu alcancei algo que as pessoas chamam de leitura dinâmica. Então eu leio um livro em 2 horas. Então eu tinha muitos livros em casa. Eu abri os meus livros.
70% deles falavam de demônio. Eu conhecia mais do diabo do que de Jesus. Eu lembro até hoje, eu comecei a chorar ali e falei: Senhor, eu me perdi, e eu quero te conhecer. E eu fiz uma oração para Deus aquela noite. Eu falei: Senhor, o Senhor pode me tirar tudo e todos. Eu abri o texto do apóstolo Paulo e li: considero tudo por escória, por amor a Cristo. Eu falei: Senhor, eu só não quero perder a Ti de novo. E lá se vão 8 anos. De lá para cá nasceram 3 igrejas, 20 livros. Os meninos que não são mais meninos são diáconos da igreja. Não grave isso não, por favor. Eu até perdi muitos amigos. Perdi muita gente que eu gostava. Mas sabe o que eu me agradeço? Eu em cada perca ganhei mais de Cristo. E eu, se fosse você, falava essa noite, falava: Senhor, que eu perca tudo, menos a Ti. Olha pra mim. Fala pra ela assim, você. Fala pra ela. Olha dentro do olho dela. Você de verde. Fala pra ela assim: sabe o que é o legal disso? Eu já perdi tudo. Ah, você não entendeu. Fala: Deus nem me deixou escolher nada. Faz uma oração sincera. Vamos louvar só essa canção por último. Eu vou te dar uns minutinhos para você respirar. E eu volto para começar, que aqui foi a introdução. Amém? Vamos louvar. Refrão. Dá um abraço a alguém que está ao seu lado e fala: é isso. Fala: é isso. Fonte de prazer. Quero conhecer. Vem cá, Amanda, vem cá. Escute. Olha pra mim, filha. Olha pra mim, olha pra mim. Estende a mão pra cá. Eu ministrava um culto. A Amanda tá comigo desde os 17, 16 anos. Você tem quantos anos? 14 anos. Eu tinha um culto que eu ministrava às sextas-feiras. E eu tinha uma ministra de louvor nele. E ela um dia virou pra mim e falou assim: ó, tem um outro pastor aqui da igreja que ele me convidou para o culto dele. O culto dele é maior do que o seu. O meu tinha 15 pessoas. Ela: eu vou para lá. Aí eu falei: tá bom. Esse culto depois virou com 1.500. Aí ela quis voltar, eu não deixei não. O Adão ainda estava em mim ainda. Eu falei: nem pensar, para cá você não volta. Eu se ofereceu voltar. Agora eu posso voltar? Eu falei: não. Você já fez sua escolha, fica com um culto maior. Aquele culto tinha 50 pessoas, continuou com 50. Mas tudo bem. E eu fui dormir muito irritado. Ela falou: mas eu canto essa sexta-feira. Eu falei: nem pensar, eu era orgulhoso. Aí à noite Deus falou assim pra mim: ora a Amanda, amanhã, essa semana. O Juan já era meu tecladista já. Depois ele não quis mais ficar comigo, depois ele voltou. Ora a Amanda, porque eu vou fazer ela cantar. Irmão, eu sou um ser sem noção. Vocês já repararam, né? Eu estou no modo light, você imagina no modo hard. E aí há 10 anos atrás, 12 anos atrás,
Eu liguei para Amanda, 16 anos, eu falei: filha, você vai cantar sexta-feira. Aí a Amanda falou uma frase assim: eu nunca cantei na vida. Aí eu falei: problema é seu. O que eu tenho a ver com isso? Hoje ainda sou educado. Aí eu falei assim para ela: nós vamos, na sexta-feira eu vou orar você, e você vai começar a cantar. Você não entendeu? Você não entendeu? A menina que vocês viram hoje cantar tem para mais de 20 músicas escritas e nunca tinha escrito. Um dia foi um profeta lá na igreja, olhou para ela e falou assim: a partir de hoje você vai crescer. Olhou ela, no dia seguinte estava escrevendo. Olha o que eu vou falar para você: Deus vai abrir sua voz. Só que você vai ter que viver algo que a Amanda escolheu viver: largar tudo. Você vai ter que largar os amigos. Você vai ter que viver para o Senhor. É uma escolha que só você pode fazer. Sabe por quê? Porque entre o talento e a voz de Deus, eu fico com a voz de Deus, querido. Deus não precisa de bons cantores. Deus precisa de gente submissa. Ah, você não entendeu, querido. Escute o que eu vou dizer. Se você decidir apartar do mundo, enquanto suas amigas brincam, orar, enquanto seus amigos se divertem, beijam na boca, se dedicar ao Senhor, eu estou te falando, vão passar 5 anos. Alguns vão falar que você está gritando, alguns vão falar que você não canta bem. Não tem problema não. A gente crê na voz do Senhor. Agora você vai ter que largar tudo. Amanda vai orar você hoje, porque eu creio que se assim você se dedicar e largar tudo, faça o que a Amanda fez. Pare de ouvir música secular. Os seus ouvidos estão no Senhor. Se encha daquilo que você quer externar. A Amanda está comigo com a pastora há 12, 13 anos, quase a sua idade. Quando você nasceu, a Amanda começou a cantar. Hoje é lindo ouvir a Amanda cantar. Olha suas mãos aos céus. Fala: Senhor, eu quero te conhecer mais. Fala: Senhor, como lema de vida, eu levo daqui: quero te conhecer, quero te conhecer, quero te conhecer, no nome de Jesus. Olha para mim, eu vou te dar 25 minutos. Deve ter lanche ali, não tem? Tem alguma coisa ali? Você vai ali, ó. Tô vendo uma coxinha aqui, ó, pra você que não tá de dieta. Do inferno isso, irmão. Tô vendo uma coxinha ali de Deus, foi orada. Você tem ali uma coxinha, deve ter alguma coisa pra beber ali. Vou te dar 25 minutos pra você limpar essa cara de choro, que não tem motivo pra chorar, não sei porque você tá chorando. E vai voltar, porque eu vou começar a pregar. Fiz só uma introdução pra gente começar, amém? Hoje é vigília. Você tem 20 minutinhos, 25?